quando a gente tenta introduzir algo diferente, eles mesmos às vezes não conseguem aceitar aquilo porque estão acostumados ao mesmo ritmo sempre, né? Então algo novo para eles têm uma resistência, mas a gente tem que continuar insistindo e trazendo coisas novas e mostrando outros mundos, porque eles acabam se fechando num mundo que é mais fácil, né? Que é aquele que eles já conhecem. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Damito e hoje é um episódio especial com os padrinhos do Papo de Educador. E hoje nós vamos gravar pela primeira vez um episódio especial com os padrinhos, com alguns dos padrinhos do podcast Papo de Educador. Você que ouve o Papo de Educador há um bom tempo sabe que nós começamos aproximadamente 6, 7, 8 meses atrás o programa de padrinhos com o objetivo de ajudar, de fomentar o Papo de Educador. O Papo de Educador ele tem sido feito aí nos últimos 4 anos com bastante carinho e ele cresceu, né? Agora nós temos uma audiência bem maior, inclusive precisamos há pouco tempo trocar o nosso servidor para que pudesse comportar essa nova audiência que tem chegado. O Spotify também tem colaborado muito com o crescimento do Papo de Educador. Depois que o Spotify começou a utilizar podcasts, a nossa audiência triplicou, literalmente triplicou, e isso é algo muito legal que nos enche de alegria, mas também que demanda de bastante investimento. E com isso nós lançamos o programa de padrinhos que tem nos ajudado a fazer 1 milhão de coisas. Então, por exemplo, com o valor que entra com os padrinhos, nós conseguimos bancar os nossos parceiros, que é o Banco de Cérebros. Queria mandar um abraço para o Rafael Oliveira, que tem sido responsável pela edição dos nossos episódios. É o que tem custeado parte das nossas viagens para gravar podcast. Nem todas as viagens que nós fazemos, elas são patrocinadas, né? Então existe um investimento muito grande, então eu queria convidar você que está chegando agora também a fazer parte desse time e eventualmente, vamos ainda ver como nós vamos fazer isso, nós vamos gravar episódios com os nossos padrinhos para conhecê-los, entender qual é o trabalho deles na educação, como eles chegaram no Papo de Educador e conversar um pouquinho sobre aquilo que nós somos apaixonados, que é educação. Então, para inaugurar essa nova série, né, esse novo quadro do podcast Papo de Educador, eu tenho a alegria de apresentar para vocês, aqui pela primeira vez no podcast Papo de Educador, a professora Carline Yumi Oi. Isso. Instrutora do Sistema S, e ela fala com a gente diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, Carline, ao podcast. Obrigada, Damione. Eu que fico nossa, estou super feliz de estar aqui hoje. Na verdade, é a minha primeira vez, né, que eu tô tendo essa experiência e não esperava ser chamada um dia para gravar um podcast. Que bacana, então eu espero que você tenha ficado feliz com o convite. Com certeza, com certeza. Muito surpresa e feliz ao mesmo tempo. Que bacana, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Também queria apresentar para vocês, com bastante alegria, um rapaz que a gente já tem trocado figurinhas aí de vez em quando, que tenho a alegria de ter temos amigos em comuns, que está agora aqui no podcast Papo de Educador pela primeira vez também, que é o Washington, professor das faculdades Dom Bosco, coordenador dos cursos de administração e também fundador da Educambas, que fala com a gente diretamente do Principado de Resende, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, então, Washington, pela primeira vez ao Papo de Educador. Olá, boa noite. Do Principado adorei, do Principado de Resende. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já nem tão jovem também, são fofo, né? Você é muito gentil comigo. E é um prazer estar aqui, é verdade. Só prazer falar de educação. Adoro podcast, adoro educação. Então, estar em podcast de educação é um sonho. Então, muito obrigado pelo convite. É praticamente juntar a fome com a vontade de comer, né? Eu acho que é mais do que isso até. Mais que isso. Porque a gente se sacia quando a gente come, né? Agora sobre educação, essas coisas, a gente não para. Podcast a gente para de ouvir nunca, né? A gente tem 700 mil podcasts intermináveis que a gente nunca consegue ouvir todos. Eu já quero começar a fazer essa pergunta, já que você já puxou isso, Washington. Eu não falei isso não, é o Washington Lemos, né? Eu gostaria, de te perguntar assim, quantos podcasts você tem no seu feed?
Você falou, eu peguei aqui meu celular pra ver meu feed aqui, mas... E olha que eu fiz uma limpa tempos atrás, deixa eu pegar ela aqui. Que agora a gente tá... Você falou bem desse lance do Spotify. O Spotify entrou e mudou um pouco a nossa cultura, né? Mudou muito. Eu usava muito o WeCast, e agora eu tô usando muito o Spotify, que é muito mais fácil, realmente, pra mim. Mas aqui eu tô com 27. 27, cara. 27 podcasts, cara. Eu tô com 27. Perdeu. Eu tô com 20. Eu tô com 27. E você, Carline, você tá acompanhando quantos podcasts simultaneamente? Tô só com 7 por enquanto. Com quanto? 7. 7? Pô, tá ótimo. É um sonho isso, né? Exato, significa que você é um bom consumidor, bem exigente, né? Eu tento diminuir ao máximo possível, porque o tempo para poder escutar todos está meio raro, bem raro, né? Então eu tô tentando. 7 podcasts já é quase impossível ouvir, né? Mesmo sendo 7, já é quase impossível ouvir eles, né? A não ser que eles sejam podcasts curtinhos, né? E eu sou o tipo de pessoa que fala assim, nossa, perdi um episódio do Papo de Educador. Eu já fico num sentimento, numa perda, que parece que já caiu um pedaço do meu dedo. Então eu falo assim, ai meu Deus, eu preciso... E aí é um sofrimento danado. Então eu prefiro colocar bem menos para poder ver se eu consigo fazer a maratona toda, acompanhar todos. Mas o bom do podcast é que eu não tenho esse sentimento de perda, sempre tem de acúmulo, né? Então assim, putz, agora eu peguei uma viagem... Peguei aqui, perdi o avião e eu vou ficar 3 horas aqui. Eu não tenho dúvida, agora eu vou tirar o podcast. Eu acabei de fazer uma viagem agora pra Mariana. Eu saí de Resende e fui pra Mariana e cismei de ir de carro. São 10 horas e lá vai muitas horas de Tirou carro. o atraso dos podcasts. No meio do caminho eu fiquei muito feliz. Falei, cara, ida e volta vai dar quase 20 horas. Agora eu vou tirar todos os podcasts. Desenterrou todos. Eu tava olhando meu feed aqui, eu sigo um pouquinho menos que o Washington, eu sigo 25 podcasts. Só... que você não segue o seu, então já deu 26. Só que a questão é a seguinte, eu tenho, digamos assim, talvez vocês também, as categorias de podcast, né? Sim. Então tem alguns podcasts que eu não sigo, que eu não ouço todos os episódios. Eu já desencanei, assim, mentalmente, e eu não tenho compromisso comigo de ouvir todos os episódios. São eventuais, né? Um exemplo, por exemplo, é o Resumo Cast, que é um podcast muito bacana, que eles fazem análises de livros, né? Eles fazem resumos de livros. Então eu só ouço os episódios dos livros que me interessam, que estão na minha fila aí. E aí já tem outros episódios, outros podcasts, que aí eu quero ouvir todos, né? Então um exemplo de que eu quero ouvir todos é o NBW, que é um podcast de política. E aí eu não perco nenhum. O problema do NBW é que são episódios datados. Então, eles falam de política, então eles vão falar agora do que está acontecendo agora. Se eu ouvir semana que vem, já mudou tudo. Mesmo assim, aí eu tenho esse sentimento da Carline aí de perda. Eu já acompanhei o MVW. Eu agora acompanho o Foro de Teresina. Eu acompanho também. O Foro de Teresina eu sou nova, recém-introduzido no Foro de Teresina. Eu vi uns 2 episódios só, mas eu achei bem legal. E aí eu tenho a categoria de podcasts que eu tenho que ouvir atentamente, assim, que eu gosto de ouvir atentamente, que é, por exemplo, o Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, que eu conheci ele agora sexta-feira passada, foi bem legal, num evento na Unicamp. Muito legal, só que ele precisa de tempo pra você ouvir, você precisa ter atenção, é igual Game of Thrones, né? Você vê presta atenção, anota os personagens e não consegue entender a história ainda, né? Me julgue, sociedade, não sei se é errado eu falar isso, mas... Não, e o Ivan também, o outro podcast dele é interminável também, imenso, 2 horas a 3 horas, o Anticast. Nossa senhora! O que vocês acham assim, em relação à duração de episódios? Qual que é a duração ideal pra vocês? Eu não tenho, eu gosto de tudo. Acho que tem momentos pra tudo. Então, quando eu tô no carro lá, ouvi o do Ivan, o Anticast, nossa, é ótimo. Eu fico 2 horas conversando sobre filosofia, não sei. E, em compensação, às vezes eu desço aqui pra pegar um Uber pra ir pra faculdade, né? Que fica 15 minutos daqui, pelo amor de Deus. É o café da manhã da Folha de São Paulo. Pois é. É o tempo, muito entendeu? rápido, Então né? tá tudo cronometrado. Então, cada um eu acho que tem um momento adequado. E você, Carlinhos, qual é o tempo ideal pra você? Olha, pra mim, eu acho que assim, 1 hora, 1h30, vai depender muito do ritmo. Que nem, por exemplo, eu escuto Mamilos, e Mamilos pra mim é assim, excepcional. Foi o primeiro podcast que eu comecei a escutar. Confesso que o Papo de Educador foi o segundo. Mas ele é um ritmo que eles impõem bem animado, bem, né, que não tiram o foco, né, que deixa você bem motivada para escutar. Então, assim, eu acho que 1 hora, 1h30
Eu não cheguei a escutar. Tem episódios que às vezes vão a 2 horas. E pra mim é nesse tempo, assim, 1 hora por aí. Né? Agora, se tiver um assunto bem legal, 1h30, 2 horas eu encaro. Eu acho que isso, acho que é bem isso que vocês falaram mesmo. Depende do tema, depende da dinâmica do podcast. Tem podcasts que são muito densos, né? Se for muito curtinho, acaba e você fica, e aí, né? O que aconteceu? Mas tem um lance do assunto. O Mamilos entrou numa categoria pra mim que eu tenho que parar pra ouvir, entendeu? Eu não consigo mais fazer coisas ouvindo Mamilos, porque você tem que ficar consultando a internet, não, isso é verdade, eu quero buscar. Você quase que entra no debate, né? É verdade, você tem vontade de estar lá dentro, né? Então eu, pelo menos, eu sinto essa necessidade de ter mais tempo. Você ouve de boa. Vocês acham que o Mamilos é o novo Jovem Nerd? Não, eu não posso. Eu tenho até medo de falar, de ficar mal com alguém, mas o Mamilos é diferente, né? Eu acho que ele é diferente, mas a questão é a seguinte: deixa eu também, eu acho que eu fui muito superficial na minha frase, deixa eu explicar o contexto. Você foi polêmico! É polêmico! Eu fui de Mamilos! Vou contar pra Juva Lauer. Não, mas no sentido assim, quando eu falo que é o novo Jovem Nerd, no sentido assim de ser mainstream, né? Porque o Jovem Nerd, ele introduziu metade da podosfera, começou ouvindo o Jovem Nerd. No entanto, hoje em dia, eu vejo que o novo mainstream é o Mamilos. O Mamilos é o hype do momento. Acho que é meio difícil falar que não, né? Mas eu acho. Respondendo assim, o Mamilos trouxe uma nova audiência, Nossa, né? Pro podcast. O Jovem Nerd foi incrível, é incrível, né? Mas tem público bem segmentado, né, ali, né? Nem todo mundo gosta do Jovem Nerd, dependendo da idade ou não. Quando eu vou indicar um podcast, às vezes, para um professor ou uma professora não tem dúvida. Uma professora um pouco mais velha do que eu, não tem dúvida, eu vou indicar o Mamilos, né? Pessoal, ouve isso e você vai ver que isso é bom. Porque aí a pessoa vai, ok, entendi essa mídia. Né, entendi como funciona essa mídia, né? O Mamilos é incrível. E as meninas são incríveis também. Eu acho que é muito bem produzido, é muito bem trabalhada a pauta delas, né? Eu achei não que o Jovem Nerd não seja, que também é super profissional. Não preciso tecer elogios ao Jovem Nerd, que é desnecessário. Com certeza. Eu me inspiro de certa forma, e eu vou ser muito sincero e polêmico, mas eu não tenho acompanhado nem o Jovem Nerd, nem o Mamilos, né? Eu já ouvi vários episódios 2, tem um trabalho maravilhoso, mas simplesmente porque eu não tenho tempo para ouvir todos os episódios que eu queria ouvir, então a gente tem que escolher, ponto assim, né? Às vezes eu ouço o Jovem Nerd, às vezes eu ouço o Mamilos, mas episódios pontuais. Mas eu me espelho no Jovem Nerd no sentido da profissionalização, né? Porque eles profissionalizaram isso. Então eu acho que é algo que eu vejo que tem como meta para o Papo de Educador, profissionalizar a maneira como ele é feito, né? Esse compromisso, esse cuidado com o áudio, com a audiência, ou seja... Com a periodicidade. É expandir, sair só do mundo do podcast, atingir outras mídias, é um desejo que eu tenho futuro aí pro Papo de Educador. Nem tanto, vou ser sincero, em relação à capitalização, claro, se for possível capitalizar igual eles, ótimo. Sim, né? Óbvio. Porque são poucos, pode colocar nos dedos quem ficou milionário podcast, imagino que eles tenham sido alguns deles, mas não com o podcast em si, mas com os outros negócios associados, né? Omnichannel, como o pessoal fala, então todos os canais. Exatamente. E a Juba Lauer e a Cris Bartz, eu gosto do lance do papo sincero, né? De papo aberto, construir pontes e não muros. Então eu gosto disso. É exatamente o que me irrita às vezes no negócio delas, mas ao mesmo tempo eu reconheço que a fortaleza delas também é esse ponto, né? E ficou bem. E eu acho que assim, as duas conseguem juntar dois opostos. Porque a gente está num momento em que o país está dividido, em que a gente está virando nos extremos, né? Ou você ou você não é, ou você é da classe A, ou você é da classe B, ou você pensa assim, ou você não pensa. Então, aí eu acho que elas duas estão conseguindo fazer isso. E por isso, eu acho que elas estão conseguindo atingir um público maior. Principalmente porque elas conseguem agrupar pensamentos, né? Então, às vezes, a pessoa está pensando de um modo muito radical, mas ela pode chegar num consenso com o outro que pode trazer uma convivência melhor. Então, acho que a cereja do bolo, eu acho que seria essa, né? A questão do Mamilos.
Tem um lance também do momento que você tá, né? Então, assim, eu concordo, eu gosto dos dois, é incrível, mas eu também tenho ouvido pouco esses podcasts, mais por causa dessa polarização que o Brasil passou, e eu mesmo me senti um pouco cansado de alguns assuntos, mas nada contra todos. Aí comecei a ouvir muita, sabe, futucando e procurando podcast novo, né? Eu acho que até por isso que o meu feed encheu muito, né? E depois... então, buscando inglês e outros idiomas, às vezes até para testar e ver formatos novos. Por isso que eu gosto muito do Projeto Humanos, é um formato novo em português. Eu acho que eu senti um pouquinho disso que você está falando também, de cansar. Acho que eu cansei de muitas coisas, assim, principalmente os ataques recorrentes na educação. Isso me dói demais, assim, né? Muito porque eu sou professor de uma federal, né? Então, me dói ser colocado num cesto a qual eu não pertenço, e de ser estigmatizado ou carimbado num contexto de algo que eu não vejo ao meu redor acontecendo, né? E eu tenho a plena convicção que nós não somos a exceção, né? E isso me machuca um pouco, sabe? E esse é um dos motivos que eu vou confidenciar para vocês em primeira mão, que eu já comecei o processo de excluir o meu Facebook. Porque eu estou desgostando de muita gente que eu gostava. E eu quero manter a fé na humanidade. Né? Mas eu acho que isso é um fenômeno da eleição brasileira, o Damião. Não, mas sabe o que eu fiz? Eu criei uma página, então você que está nos ouvindo pode ir lá curtir a página do professor Damione. E eu pretendo administrar a minha página e falar de educação ali, daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho visto e eu tenho sede de compartilhar e conversar sobre. E sair um pouquinho do perfil pessoal, da minha vida pessoal, assim, do Facebook, e continuar usando o Instagram como pessoal, porque política, eu não vejo política no Instagram e isso é bem legal, porque realmente tem muita gente sendo muito extremista e às vezes até ofensivo, então eu já tentei às vezes entrar num diálogo sobre alguns temas e às vezes o negócio fica tão ofensivo, né? A gente tem um amigo muito querido, assim, que eu pelo menos possuía um respeito muito grande por ele. E eu falei, não, olha, a situação é essa, eu penso diferente por causa disso. E ele começou a ser extremamente ofensivo. Eu falei, cara, você tá sendo ofensivo, por que você tá falando assim? Aí ele falou, não, mas é isso. Eu falei, cara, você tá me ofendendo. Eu falei, não tô te ofendendo. Eu falei, tá me ofendendo, poxa. Eu tô dizendo, mano. Não tô te ofendendo. Eu falei, não, mas você tá me ofendendo. E aí, cara, isso foi me consumindo, que eu comecei a ficar chateado. E a minha esposa um dia falou assim, amor, você precisa sair disso. Porque isso está te consumindo, ou seja, eu não tive a maturidade, não tive a maturidade de conseguir, sei lá, separar as coisas e absorver isso, sabe? Não, mas sua esposa não falou pra você não? Então, vou te contar um segredo, todo mundo já saiu daí, só tá você e um monte de bot. Que o Facebook sobrou isso, né? O grande problema hoje é esse, né? Que ninguém mais conversa, porque o debate é saudável, o conversar é saudável, mas... aceitar a opinião do outro que é o segredo. Mas infelizmente as pessoas estão só naquela do extremismo, né? Eu quero que você pense da mesma maneira que eu penso e acabou. E não, ou você pensa assim ou você não é mais meu amigo. Então a gente chegou num ponto que tá difícil de conviver. E se a gente não debater, como é que a gente vai criar pontos? Como é que a gente vai sair desse patamar que a gente está, se a gente não debater? A gente precisa debater. E é bom a gente ter trocado esse assunto. E eu tenho uma curiosidade para vocês, né? Vocês estão aí em sala de aula. Como que ficou a sala de aula de vocês depois disso tudo que tem acontecido? Nós não estamos emitindo juízo de valor aqui, mas é importante assim... Mas eu posso. Pode. Inclusive, vamos fazer um disclaimer aqui, tá? De fazer já legal. Eu tô muito ansioso por esse podcast que nós estamos gravando agora, porque é a hora que eu posso falar do que eu acho, das minhas convicções e saber de vocês o que vocês acham. E você que está nos ouvindo, nos ajude também nesse bate-papo, coloque suas opiniões nos comentários, ou então nos mande no e-mail, no contato, @papodeeducador.com.br, que é muito interessante ouvir essa troca. Eu recebo muita coisa até pelo Instagram, acredito, eu recebo mais coisa pelo Instagram do que pelo Facebook ainda. E eu acho super legal essa troca, sabe, essa conversa, esse diálogo. Mas o Papo de Educador, ele não tem sido um espaço onde nós discutimos políticas ou emitimos juízos de valor em relação ao atual governo. No entanto, isso não significa que somos isentos, né? Eu não acredito na neutralidade, então eu não sou uma pessoa isenta, e se você quiser saber a minha opinião, é só você acessar meu Facebook. Você não vai precisar rolar uma vez a sua tela para entender o que eu penso e o que eu acho, né? Tá lá exposto, explícito. No entanto, no Papo de Educador,
eu tento não entrar nesses temas polêmicos para não criar barreiras. Então eu tento, não que eu busque o senso comum, não que eu busque a maioria ou a opinião majoritária, mas eu falo daquilo que pode ser polêmico sim, mas dentro do que eu acredito na educação, aplicado à educação. Claro, às vezes fica notório o que nós pensamos e como nós pensamos, mas a ideia, você que tem me cobrado de vez em quando eu recebo, eu falo assim, pô, e aí, Damione, né? Você vai falar ou não vai falar? Vamos falar. Eu tenho muita vontade de fazer igual o NBW, né, que a Carline conhece. Você conhece o NBW, Washington? Conheço, hein? Os caras pegam, abrem lá uma cerveja e falam e desce além ao que eles acham. Eu morro de vontade de fazer isso. Talvez surja um spin-off aí do Papo de Educador que a gente faça isso, mas nesse momento eu não encontro, não vejo que isso é uma saída boa pro Papo de Educador. Mas aí vem aí a minha pergunta para vocês. O professor, né, acho que num dos episódios que foram gravados recentemente, no entanto não foi ao ar ainda, nós discutimos essa relação do professor e da postura. O podcast sobre... Não vou falar que esse podcast ele vai antes ao ar, então não vou dar spoiler, mas é um tema fantástico. Espera que é bom, eu vou falar pra vocês, eu vou colocar um pi. É um podcast que a gente gravou sobre de uma... Né? Então você que está nos ouvindo agora, você só ouviu um pi porque é mistério para você, mas aqui os nossos padrinhos aqui já ouviram qual é o tema. E aí, e nós discutimos isso nesse episódio, que os professores brasileiros, eles foram promovidos de professores para educadores, né? Ou seja, foi dado ao professor uma responsabilidade maior do que o contexto específico da disciplina que ele leciona. Eu imagino isso, essa é a minha leitura. No entanto, foi tirado dele a autonomia para fazer isso. Então, o promoveram de professor para educador e tiraram a autonomia dele para ensinar valores sociais ou valores cidadãos, valores, como posso falar assim, civis, não é o termo correto, mas cívicos, valores cívicos e tal. Ao mesmo tempo foi tirado dele essa autonomia. E aí fica meio complicado. Então, por exemplo, se não for a educação que vai ensinar o cidadão a pensar criticamente, a questionar, quem vai fazer isso? Né? Então, é papel da família? Eu imagino que seja realmente, de fato, papel da família. No entanto, nós sabemos, pelo nosso contexto, pelos arranjos familiares, pelo cotidiano das famílias, que às vezes isso é negligenciado, não de maneira mal intencionada, mas pelo dia a dia, ou então às vezes até mesmo por falta de instrução das famílias. Então tirar isso da escola é meio complicado, porque hoje em dia, se eu falar que eu vou ensinar o meu aluno a pensar criticamente, eu já sou taxado de doutrinador. Né? E aí, o que vocês acham sobre isso? Carol? Você quer que eu comece? Então vamos lá, eu acho. Se discordar, pode falar discordo e manda bala, viu? Então tá bom, tô desligando aqui, ô Damione. Eu acho que você conseguiu expor bem claramente o que está acontecendo, realmente. O que acontece é que eu também dou um curso de família e qualidade de vida e controle do orçamento familiar dentro do Sistema S, e nesse curso a gente debate muito o papel da família, né? Porque há algum tempo atrás, digamos que não muito, 30, 40 anos atrás, a família era responsável por dar esses valores e esses princípios para todas as crianças, né? Mas hoje não, hoje, como você falou, os arranjos familiares mudaram e os pais trabalham o dia inteiro, chegam em casa e não têm o tempo nem a vontade, às vezes, de fazer isso. Então isso está ficando muito para as escolas. E a escola tem esse papel agora, mas parece que ela não tem ao mesmo tempo, porque sobra para a escola fazer isso, que deveria fazer, acaba vindo para a gente, mas ela não consegue fazer isso devido à autonomia, porque a gente tem currículos muito engessados, a gente tem hoje também um sistema educacional que ele é muito conservador, na minha opinião, eu acho que é muito conservador, e onde a gente não consegue debater em sala de aula. A gente não. E outra, pelo menos eu sou da geração X, nós não tivemos esse exercício de conversar, de falar, de expor a opinião dentro de sala de aula. Os professores
o sistema bancário do Paulo Freire, né? Os professores eram os detentores do conhecimento e nós, o depósito, o banco, né? Eles depositavam conhecimento e a gente simplesmente acatava e ficava ali recebendo aquele conhecimento. Então, hoje a gente tem esse exercício, deveria ter esse exercício, mas nós temos professores que estão cada vez mais sobrecarregados, com currículos e conteúdos enormes, e que não têm também autonomia para fazer esse debate em sala de aula devido a essa desvalorização do professor, onde se ele abre para um debate, ele é um doutrinador, ele é um comunista, uma pessoa que está querendo colocar ideias dentro da cabeça do meu filho. Eu tenho uma opinião forte sobre isso aí, assim, não sei, eu acho que é forte, não sei. Eu acho que não existe a possibilidade, né, da gente ser educador sem contextualizar coisas, assim. Então, até ponderando, né, o Damião, que você falou assim, a gente foi promovido educador, mas se tem um mais, não fomos promovidos. Na verdade, na minha opinião, foi uma grande mentira, uma grande celeuma, a gente estava caminhando para isso, e o que querem mesmo, e eu ouço isso, de pessoas que estão em coordenações de curso, ouço de pessoas que estão em prefeituras. Eu moro numa cidade pequena, né? Em minha região são cidades pequenas, a gente tem muito contato com tomadores de decisão, e eu ouço que o papel de professor é ensinar matemática e física e pronto. E fica claro, eu falei assim, ok, não adianta a gente continuar nessa conversa, porque a gente tem visão muito diferente do que é educação. Você está numa visão de que a minha função é ensinar tabuada, é ensinar o que é física, né? Eu leciono física, né, no curso de ensino superior. E não acho que é isso, né? Não tenho essa visão. Acho que educador é uma coisa muito mais séria. Eu acho que educador é algo que a gente desde do primário, desde o infantil, até o ensino superior, e isso é a minha crítica ao ensino superior, muito forte. O ensino superior, os professores não se veem como educadores, né? O professor da engenharia se vê como professor de cálculo, como professor de física. Em um momento ele assume as responsabilidades inerentes a ele de formação de caráter e, no mínimo, formação de profissional. Então, o professor ele não age como se estivesse formando, por exemplo, na escola de engenharia, um engenheiro. Ele fala, uma frase que a gente sempre repete aqui é assim, professor, o que você faz? Eu sou professor de matemática. Eu falo assim, não tem professor de matemática, filho. Vou te contar um segredo. Existe professor do curso de engenharia. Você forma engenheiro, você não forma matemático. Não existe professor do curso de administração. Eu sou professor de filosofia. Não. Você forma gestor. Se você não entender de gestão, você não pode estar no curso de administração. Você usa a filosofia como instrumento, mas você tem que entender de como essas coisas se conectam. E isso passa por ensinar, né, por tocar em assuntos, entre muitas aspas, superficialmente fora da sua ementa. Porque você está contextualizando. Eu estou dando uma matéria e vou falar de economia. E se eu falo de economia, eu vou falar de igualdade social, de índice de crescimento de PIB, e de como o PIB, por que eu escolhi o PIB, e pronto, já virou um debate filosófico. Né? E eu estava lá na minha aulinha de pesquisa operacional. Né? Isso é bom, isso é necessário. O aluno precisa ter essas visões diferentes de mundo. E em algum momento alguém inventou essa palavra que você falou no começo do seu disclaimer, Damião, de que é isenção. Não existe isenção. Sou eu e os meus livros, sou eu e a minha visão de mundo. Né? E é por isso que a gente chama de universidade. Porque ela é universal, está todo mundo ali. E cada um que é ponte com o máximo de transparência e honestidade intelectual o seu ponto de vista. Falar, olha, isso aqui existe um consenso científico sobre isso não, sobre isso aqui poucas pessoas concordam, né? Os autores são esses, e se o aluno, por bem dele, por visão de mundo dele, quiser advogar pela minoria científica ou pela minoria do consenso democrático, ele tem o direito de fazer isso, né? Mas sabendo que ele está fazendo isso que eu falo para meus alunos, vocês não tem problema nenhum de defender ideia idiota, né? Vocês têm todo o direito de defender uma ideia, por mais idiota que ela seja. Você só precisa saber que essa ideia é idiota. Você precisa saber, olha, eu decidi defender que a Terra é plana. Legal. No sentido assim, quando se fala idiota, no sentido de inconsistente, né? Sim, tô sendo polêmico, né? Mas
O cara fala assim, não, eu quero acreditar que o homem não foi à Lua. Eu falei, legal, defenda a sua tese aí. Vou te falar que você tá sozinho, ou em péssima companhia nisso. Não conheço pessoas muito respeitadas que defendem essa tese. E eu não tô sendo sarcástico, acho que é importante eu, como professor, falar isso pro meu aluno. Falar, essa posição que você está defendendo, ela é super minoritária. Geralmente pessoas sem credibilidade que defendem. Pronto. E o contrário, eu posso dizer, cara, eu defendo uma posição minoritária. Sou eu. Eu entendo que isso é honestidade intelectual. Estão errados, gente... né? O mundo está errado. Eu posso ser um professor e falar isso, né? E outra coisa, mas ele está sendo protagonista da vontade dele. Exato. Eu acho que a partir do momento que ele tem o direito de defender, mesmo que essa ideia não seja da maioria, ou não seja embasada, ou a verdade, porque a gente não tem a verdade pura, na verdade, né? O que a gente tem são teorias, e essas teorias não são 100% verdade em nenhum caso. E o que acontece é que hoje a gente está tendo uma educação onde o aluno não é protagonista da sua opinião ou da construção da visão dele. Então, cada vez mais o desinteresse pela educação. Eu vejo que nas salas de aula o que a gente está tendo é uma evasão muito grande, principalmente dos jovens. Eu dou aula para os jovens aprendizes, trabalho no programa de aprendizagem, tanto no Senar, que eu trabalho no Senar com o pessoal do Rural, e com as cooperativas no Sescop. A gente vê que o desinteresse é muito grande, por quê? Porque a gente vê aquela mesmíssima aula sempre. E quando você tenta introduzir algo novo, quando a gente tenta... Eu me inspiro muito no Papo de Educador, e é por isso que eu entrei e comecei a escutar o Papo de Educador. Quando a gente tenta introduzir algo diferente, eles mesmos, às vezes, não conseguem aceitar aquilo porque estão acostumados ao mesmo ritmo sempre, né? Então, algo novo para eles têm uma resistência, mas a gente tem que continuar insistindo e trazendo coisas novas e mostrando outros mundos, porque eles acabam se fechando num mundo que é mais fácil, né? Que é aquele que eles já conhecem. É verdade. Só a Carlinha falou uma coisa que eu acho importantíssima, que eu vejo muito, que é, o aluno tem direito de defender as ideias dele, sendo protagonista e se embasando. A questão, eu falo muito dos meus alunos, é que ter opinião dá trabalho. Adorei, é isso mesmo. Dá muito trabalho mesmo. Ter opinião dá trabalho. Você não passa na esquina e decide, ok, agora eu sou um liberal, sabe? Ok, eu decidi que a Terra é plana. Não é assim que funciona. Você tem que ter embasamento, você vai ter que ler sobre isso, você vai ter que me trazer suas evidências, e dá trabalho. E os alunos falam assim, mas aí você não está respeitando a minha opinião. Tô respeitando o seu direito de opinião, mas eu posso dizer tranquilamente que a opinião que você está me trazendo é ou não qualificada. Se você não pesquisou, se você não se municiou, se você não leu os clássicos, desculpa, a sua opinião não é válida, né? Não dá para debater com alguém que fala que o homem não foi à Lua, sendo que ele nunca entrou no site da NASA. Peraí, você tem que entrar lá e refutar o que está lá, né? Você pode dizer que o homem não foi à Lua, mas você tem que refutar o que está lá. Aquilo ali é o clássico, né? Então, tem alguns pontos, acho que isso que aconteceu um pouco nos últimos tempos no Brasil, eu acho, né, no Brasil, talvez no mundo, que é uma sociedade meio do consumo, no sentido de que consumia tudo, consumia camisa, roupa, boné e tênis da Nike, e de uma hora para outra ela decidiu consumir ideias. Falou assim, ok, agora eu sou a favor eu sou liberal, né? Eu vi a onda liberal, né? Eu vou fazer eu sou muito defensor de algumas ideias liberais, isso dá muito problema, porque depois eu tenho que passar... porque depois eu tenho que passar meia hora explicando, ou uma hora explicando... Essa galera da administração, Carline. Pois é. Não, você tem que passar defendendo o que é liberal, né? Você tem que ficar explicando. Agora, senta aí que eu vou te explicar o que é liberal, que tem um monte de gente que está dizendo que é liberal, não é. Lembrando que tem o liberalismo econômico, né? Porque no Brasil o que se defende, o que conhece é o liberalismo econômico, não é o liberalismo
como ele foi criado lá na origem, né? E isso eu converso muito com meus alunos, eu falo assim, eu sou liberal, o aluno, que legal, eu falei assim, não, calma lá, senta lá, que possivelmente você não concorda com 80% do que eu defendo. Ele, mas eu sou liberal. Eu falei, não é nada, filho, você acha que ser liberal é falar de economia, né? Não existe liberalismo econômico. Eu falei assim, eu falei que eu sou liberal do costume, não, né? Eu falei, sou liberal, porque tem premissa. E não foi uma decisão de ontem, né? Foi uma construção de alguns 10 ou 15 anos para eu falar, nossa, que vergonha, descobri que eu sou liberal. Uau, tô ferrado, né? Porque agora eu vou ter que viver com esse karma durante um bom tempo, né? Foi até um professor meu que falou no mestrado e falou assim, o Washington, muito a leste já é a oeste, sabia? Porque eu falei assim, não, eu sou um anarquista. Ele, não, eu acho que você é liberal. Eu falei, gente, eu sou liberal e não sei. Me descobri liberal. É por aí. Sabe? Então acho que a gente entrou no consumo muito de ideias. E as pessoas querem emitir uma opinião bonita no Twitter. Exatamente. E ela é superficial, porque ela é rápida, né? Rasa, infundamentada muitas vezes. Garoto de 14 anos com uma certeza que não condiz, né? E outra, tudo tem a ver com as fontes, né? Então, por exemplo, algo que acabou de acontecer, eu quase tive um infarto aqui. Um amigo meu postou, ele é um cara bastante polêmico, que ele tem uma paciência que eu não tenho, porque ele coloca coisas extremamente polêmicas e dá corda, então ele começa a ter dezenas e dezenas e dezenas de comentários no que ele posta. Eu vou ser sincero, se você me segue lá nas redes sociais, você já deve ter visto muito post meu sumir. Porque eu coloco lá, jogo a minha ideia, comento, tento debater 1, 2. A coisa que desanda, eu oculto. Eu não apago, mas eu oculto. Então fica lá guardadinho, chega de discussão, vamos seguir a vida, né? Vamos continuar sendo amigos. Sim. E aí, nesse amigo, eu vi um post dele, e ele fez um post, acho que bastante coerente. E aí, foi engraçado, virou um fla-flu, né, os comentários, né, a galera defendendo um lado, a galera defendendo outro lado, e aí você vê os argumentos que eles usam, ele fala, eu acho isso, aí o cara fala, tá, por que você acha isso? Aí o cara começa a colocar links de vídeos de youtubers falando sobre o assunto. Nada contra youtubers, eu sei que tem youtubers que são extremamente competentes, da mesma maneira que tem a grande maioria muito incompetente no sentido não pejorativo, no sentido literal, que não tem as competências necessárias e o aprofundamento necessário para lidar com aquele tema na profundidade que lhe é exigido, né? E aí o camarada começa a ter as fontes, começam a ser esses camaradas que falam um monte de groselhada. Né? Não, ele é um vídeo do YouTube de 5 minutos, né? Dizendo que a Terra é chata, que a Terra não é plana. Pois temos um problema. Então, assim, e aí você pergunta pra essa galera, viu, por que você acha? Ah, porque tal pessoa falou assim. Ou então, qual é a fonte disso? A fonte dele é isso. Você vê até a mídia, e aí me perdoem esse meu achismo, a mídia sendo colocada em xeque. Cara, vamos colocar muito claro, eu acho que a educação midiática é algo que precisa ser feito, nós já falamos sobre isso aqui no Papo de Educador, eu acho extremamente demandado, mas a mídia ela tem a sua credibilidade, no entanto, ela precisa também ser colocada em xeque, né? A mídia também não é neutra. Não existe essa neutralidade, né? Infelizmente aqui no Brasil eu vejo que ninguém lê editorial, né? Todo mundo acha que a mídia é neutra. Meu amigo, se você acha que a mídia é neutra... Aliás, se você ainda acha que a mídia é neutra, não é. Então você encontra jornais dos mais... de todos os aspectos, os espectros políticos, né? Então basta você enxergar a mesma notícia dada por um jornal e pelo outro e você sabe qual é a posição. Isso descarta, isso faz com que o jornal seja inútil, que tudo que ele fala seja mentira e fake news? De forma alguma. Né? Então leia... E você é um cidadão pensante, tire suas próprias conclusões, né? Então, baseado naquilo. Então, geralmente, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para meus alunos, quando eles vêm me dar uma notícia, falo, você viu, tal jornal falou isso, ou então tal colunista falou isso. Eu sempre pergunto, e você, o que você acha? Você concorda? E eu vejo que isso choca meus alunos, né? Que eu pergunto, você concorda? Não concordo, por quê? Ah, porque eu gosto de tal pessoa e não pode falar isso dela. Não, calma, não é bem assim. Vamos conversar sobre isso. Então acho que é chateante ver esse nível de pouca profundidade nos debates. Eu acho que é papel nosso. No entanto, eu confesso para vocês que eu tenho hoje muito medo de elencar, às vezes, alguns debates que são muito importantes na sala de aula. Vocês sentem isso também? Assim, vamos abrir nosso coração aqui, vamos falar das nossas dificuldades, tal. Porque eu confesso para vocês que hoje eu tenho medo. E é algo que eu não tinha até pouco tempo atrás. Vou ser muito sincero, até um ano atrás, ou até menos, eu era um cara extremamente
extremamente otimista em relação à educação brasileira, no sentido do aspecto, deixa eu falar para você, do reconhecimento profissional do professor. Então eu falei, não, o professor ele está caminhando para ser bem reconhecido. No entanto, né, com esse novo arranjo político, isso caiu tão rápido. Né? A gente virou inimigo público, né? Pois é. E aí eu vejo o povo se levantando contra. E vocês sabem, eu tenho a minha experiência na educação finlandesa, onde o professor ele tem um respeito tão grande, que isso me deu uma baqueada, eu confesso para vocês. Me deu uma baqueada. E esse é um dos motivos que me motivou a encerrar o meu perfil pessoal nas redes sociais. Né, para que eu não me deixe levar por isso e para que eu continue batalhando e lutando por aquilo que eu acredito na educação. Mas me dá um pouco medo, porque eu me sinto também, ao mesmo tempo que eu saio das redes sociais, eu me sinto negligente, né, de me abster da discussão pública que está acontecendo. Né? O que vocês acham sobre isso aí? Me consolem, por favor. Acho que eu concordo um pouco. Porque, na verdade, eu acho que você não adianta ficar falando para quem não quer ouvir também. Então você não tem muito essa. Eu vou fazer a minha parte e tentar convencer, sabe? Tem umas pessoas que simplesmente não querem. O que eu acho que é a nossa função e o momento onde que a gente mais tem uma chance de mudança é em sala de aula mesmo, é conversando com o aluno, que aluno sempre tem uma sede de conhecimento. Quanto mais curiosos eles são, mais eles debatem, pelo menos essa é a minha visão, né? E eu faço essa provocação, né? Você falou que tem medo às vezes, né? Eu tenho medo, mas eu falo em sala de aula. Eu falo, ok, gente, vamos falar aqui. Eu estou no meio de uma aula de física, de entropia, né? E em 5 minutos eu estou falando de fim de mundo, e mais 5 minutos, né, eu estou falando de economia. Eu falei assim, ok, sabe isso que está acontecendo agora é o que eles chamam de doutrinação. Né? O que eu estou fazendo é dando para vocês um ponto de vista. E eu deixo muito claro o momento onde que eu deixo de falar, ok, aqui é consenso, aqui a gente já tem 2 opiniões, aqui a gente já tem 3, aqui eu só domino uma, então eu vou dar o meu ponto de vista. Né? Então os alunos acabam provocando também. O aluno gosta também de uma briga, né? Então, adora. Sexta-feira, eu dou aula sexta-feira, 10 horas da noite, então alguém fala assim, ok, professor, e o fim do mundo? E aborto? E aí, fala de aborto, né? Vamos conversar sobre aborto. Você jura que você quer falar sobre aborto agora? Né? E eu queria saber de vocês, assim, eu queria que vocês compartilhassem comigo, se teve algum momento que tipo, tenha simbolizado essa sua mudança de maneira de ver o mundo, ou se isso foi... Deixa eu refazer minha pergunta. Quero saber se houve em vocês, em algum momento, que você percebeu que era necessário mudar a maneira como você levava as suas aulas, ou se isso veio gradativamente. Vocês têm algum marco zero, assim, o dia D, ou algum evento em particular? Bom, eu vou começar aqui, porque, na verdade, eu comecei a me interessar mesmo pelas metodologias ativas por culpa do Papo de Educador. Olha só, meu Deus do céu. Tem um culpado. Viu, Damião? É melhor do que estar debatendo no Facebook. Pois é. Obrigado, gente. Pra mim tá bom. A gente pode encerrar hoje o episódio. Você é o culpado, Damione. Que bom. Que culpa boa de carregar. Então, mas a minha formação é administração de empresas. Eu não sou da educação. Na verdade, eu caí meio que de paraquedas dentro da educação. A minha história é de uma menina que gostava muito de dar aula, mexia com quadro negro, giz, sempre foi da letrinha redondinha e de mandar muito. A japonesinha mandou, né? E aí, só que quando chegou naquela fase da adolescência, vamos fazer magistério. Na minha época era magistério, não era fazer pedagogia, nem fazer uma licenciatura, mas na minha época já se fazia um magistério. E aí veio minha mãe e meu pai e falaram assim, professor passa fome, professor sofre, trabalha demais, você vai ver que sofrimento quer ser professor, larga a mão desse negócio, procura outra área, minha filha, não vai ser professora não. E você sabe, né, filha mais velha, de família japonesa, muito obediente, escolheu outra área. Aí eu acabei fazendo administração de empresas, terminei,
E quando eu terminei, eu fui para o Japão, fiquei 10 anos praticamente lá para trabalhar como decassegue. Levei minha filha, né, mais nova. Ela era da idade quase do Luquinha, um pouquinho mais velha, tinha 10 meses. Tinha acabado de casar e tive ela. E aí eu fiquei lá durante 10 anos, a minha outra filha nasceu lá. E eu tive uma outra visão da educação que para mim foi maravilhosa. Foi como você teve na Finlândia, onde o professor é muito respeitado. O professor ele tem vocação para fazer o que ele faz. Ele ama o que ele faz e ele tem condições das mais diversas para fazer um trabalho muito bem feito. Aí começou o meu namoro com a educação, né, de verdade. E quando eu voltei naquela coisa da vontade de fazer algo diferente, porque eu tive a experiência, eu tive o contato com um primeiro mundo que para mim e para as minhas filhas e na formação delas foi maravilhoso, e eu queria trazer isso para a nossa educação. Só que você passa por um choque, né? Aquele choque da cultura. A cultura aqui é outra, não dá para fazer, o negócio é complicado, o professor tem que se virar com o que tem e não é bem assim o negócio. E aí eu passei durante um tempo trabalhando com administração dentro do escritório, fui trabalhar numa construtora, fiquei durante alguns anos, e quando eu saí de lá, que eu já estava no nível de estresse altíssimo, né, com problemas de saúde e tudo, porque eu não fui feita para ser passarinho dentro da gaiola. E aí eu comecei a trabalhar no Senai. Aí vendo os cursos, trabalhando com os jovens, vendo aquela euforia toda, eu resolvi partir para o lado da educação. E gostei muito, né? Gostei muito, comecei a dar aula sozinha. De repente eu peguei um pessoal que estava vindo aqui para Campo Grande para dar um curso rápido de 3 meses, 4 meses de formação em auxiliar de departamento pessoal e tal. E era assim, eu saía do Senai na sexta-feira à tarde, ia direto para lá, dava aula sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, para 3 turmas, né? Uma turma à noite, outra de manhã e outra à tarde, no sábado. E aquilo para mim acendeu a luzinha. Putz, você tem jeito para isso, você gosta disso, e o brilho no olho apareceu. E aí desde então eu comecei no Sistema S a dar aula. E quando chegou o Papo de Educador, só que sempre naquele esquema, né? Um slide, um livro, uma apostila, coisas bem engessadas, bem rotuladas e tal, como eu aprendi. E quando eu comecei a escutar o Papo de Educador e ver que existiam outras metodologias e outras atividades que eu podia aplicar, usar o celular, usar os aplicativos que tem nele e tudo mais, e trabalhar em atividades em grupo, começou a abrir um pouco mais a minha mente. E foi por isso também que eu fui para o Instituto Federal fazer a especialização em docência. Porque eu vi que a necessidade de incorporar técnicas, incorporar conhecimentos para mim eram essenciais naquele momento, né? Bacana. Como que você conheceu o Papo de Educador? Eu primeiro comecei a escutar o NBW, e depois eu comecei a escutar o Mamilos. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou começar a procurar nos feeds podcasts na área de educação. De repente eu encontro alguma coisa. E aí eu achei o Papo de Educador. E comecei a escutar, e principalmente quando você começou a gravar na Finlândia, na época que você começou a gravar na Finlândia, e você, a professora Sheila, né? Isso, Sheila Chidiak, Rodrigo Calhau. E aí começou a falar em avaliação, começou a falar em metodologias ativas, em educação por projetos e tal. Aí eu falei, putz, cara, começou a falar algo que eu tô procurando. Inclusive, um abração pro professor Roberto, que ele participou desse episódio de avaliação. Era para ele estar com a gente hoje aqui. Ele não conseguiu estar presente, mas certamente estará nos próximos aí. Legal, mas foi assim, para mim foi ótimo, porque abriu a minha cabeça, e hoje eu tô assim, mergulhada dentro da educação. O ano que vem eu tô querendo fazer um mestrado, e eu acho que vai ser por aí. E você, Washington? Então, o meu, quando eu descobri que precisava mudar, né? Eu dava aula há 10 anos.
eu comecei a dar 7 no ensino superior, né? Comecei a lecionar. Mas sempre, na verdade, eu sou formado em engenharia, então vida de engenheiro. A gente trabalhava, né? Durante o dia e aula nas faculdades. E então você não dava só aula, você trabalhava também. Exatamente. Eu trabalhava e depois eu dava aula, né? É isso aí. E eu sempre soube, na verdade, a mesma coisa que a Carlina, a gente sempre sabe que a gente gosta de educação, a gente gosta de estudar, a gente gosta de conversar, de trocar ideia, conhecer gente. E educação sempre foi algo ali, né? Aí eu comecei a lecionar e tudo mais. E era um professor, como a Carlina também falou, a gente começa sempre replicando modelos, né? Então eu fui replicar as aulas do professor que eu mais gostava e tudo mais. Mesmo porque eu peguei a disciplina dele para lecionar na época, que é fenômeno de transporte e energia, né? Uma matéria de termodinâmica ali. E levava a minha vida. Como era tradicional na engenharia, a gente reprova muito nesse tipo de disciplina, né? E isso sempre tá normal, sempre tá ok, faz parte da vida. E eu sempre achava isso normal também. Até o momento que eu comecei a perceber com o tempo, e eu demorei para perceber isso, uns 5 anos, eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. O problema não é que eu reprovo 60%, 70%, 80% da minha turma. Ok, tudo bem. Mas o problema é que tem gente que vai em todas as minhas aulas, faz tudo que eu falei para fazer, segue a minha regra bonitinha e reprova. Esse cara eu tenho responsabilidade sobre ele. Porque ele acreditou em mim, ele fez coach comigo, sabe, ele acreditou em mim e com ele, sabe, como que ele não estava preparado para o meu processo avaliativo. Isso ficou na minha cabeça ali, rodando, né? Aí tiveram 2 momentos cruciais. Uma professora, que hoje é uma grande amiga, minha coach, minha psicóloga, minha tudo, na área de educação, que é a Marília Rios, ela pegou e falou comigo. Estava conversando com ela, até então eu não conversava muito com ela, nas salas dos professores, que elas conversam em salas de professores, e ela leciona matemática, e eu falava para ela, porra, Marília, eu não consigo entender como de acha um aluno não entende círculo trigonométrico, não entende trigonometria. E eu faço isso pelo círculo trigonométrico, e tá tudo fácil, é moleza fazer pelo círculo trigonométrico. E ela falou assim, não é não? É assim? E ela, não é não? Senta aqui, o círculo trigonométrico para o aluno entender, porque ele precisa de distração, precisa de... Eu falei, mas eu aprendi com isso, nunca mais esqueceu. Aí ela falou, quem te ensinou? Foi meu pai. Ela, como é que foi isso? Eu falei assim, meu pai, a gente sempre conversou muito, e meu pai gosta de estudar, ele sentou comigo, um dia me viu estudando trigonometria, sentou para mim e fez isso. Ele, como que é a sua relação com seu pai? Eu falei, boa, muito boa, meu pai, ó. Então, ela, é isso, quando teu pai te ensinou o círculo trigonométrico, você estava de coração aberto, ele sentou sem nenhuma pressão com você, deu a dica dele e você aceitou isso como a dica do seu pai. Então, o que facilitou o seu processo de ensino-aprendizagem foi a relação com o seu professor naquele momento, que era o teu pai, e não o método dele. E eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. Isso faz muita diferença. Então eu ferrou, meu aluno não confia em mim, né? Porque eu tenho mal, eu tenho uma fama de que reprovo muito, e é isso. Aí isso me jogou em depressão, né? Dá um choque, né? Eu falei, gente, eu sou culpado de tudo, sabe? E fiquei com isso. Um bom tempo eu fui mudar, não sabia como mudava, tentava uma coisa, falando muito com a Marília. E aí que a gente entrou no consórcio STEM Brasil, você conhece, talvez, aí, conheço. Pessoal de movimento de... Nós já gravamos um episódio sobre o STEM Brasil aqui com a Daiane Folli, né? Verdade. Se você não ouviu ainda e quiser conhecer, é só você buscar lá. Eu vou colocar no link desse post aqui o episódio com o STEM Brasil, com a professora Daiane Folli, para você entender o que é o STEM Brasil. Exato. Aí o Fábio... capitaneia o STEM, conversei muito. Aí quando eu fui pro STEM, eu falei, ok, é isso, tem outras coisas. Aí que eu descobri, olha, existe uma coisa chamada metodologia. E como eu não sou, isso é uma... Somos dois. Isso é uma coisa que hoje eu defendo muito, né? A gente na engenharia batia muito nos pedagogos, né? Nós sempre fomos muito jocosos. Né? Falar, lá vem os pedagogos, me encheu o saco, E eles entendem. A gente sempre fala a mesma coisa, né? Fala assim, isso funciona pra lá, na engenharia isso não funciona, sabe? É verdade. A gente se coloca no lugar que intocável. Esse cara não sabe cálculo, como é que ele vai falar comigo, sabe? A gente tá em outro mundo.
E eu fui entender que, na verdade, isso é uma escolha pedagógica, o que a gente fazia, né? Eu escolho todo dia dar uma lecturing de 1h30 e fazer um único processo avaliativo de 1h30. A lecture é a palestra, né? Que é aquela aula expositiva. Daquela aula expositivona. E se meu aluno não tiver bom, faz parte da vida. E eu sempre criei, naquela época, eu pensava, gente, não tenho direito de ir na mesa do aluno e perguntar se ele fez a tarefa, se ele não fez. Isso é uma decisão dele, maior discurso liberal babaca, sabe? Se ele não fez é porque ele não quer fazer, ele tem o direito de não fazer. E eu falei, cara, eu sou um trouxa, na verdade eu tô me abdicando de fazer o meu trabalho, que é gerenciar o processo de ensino-aprendizagem. Eu não tô gerenciando isso. E aí meu mundo mudou, assim. Mudou para pior, no sentido de que eu agora tinha um mundo para aprender, eu virei best friend forever dos pedagogos. Até hoje eu não posso ver um pedagogo que eu fico fazendo 1000 perguntas, quero entender isso. Sugar eles, né? Eu falo, gente, eu me lembro que a gente conversou isso na faculdade, tem a escola de educação, né? Eu fui lá e falei com os pedagogos, vocês estão loucos? Vocês não foram lá falar com a gente? Washington, a gente tá tentando falar com vocês há 70 anos. Eu falei, como você não falou pra mim que eu tava errado? Tinha que me convencer mais, falava mais alto, não sei, me dava um tapa, me avisava que eu tava errado. E foi incrível, assim, eu acho que aí a gente montou um grupo, né, e foi esse momento que a minha ficha caiu. Eu falei assim, olha, eu preciso pensar o meu processo de educação, e eu sempre insisto nisso, né, eu sei que você falou de tecnologia, mas que a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de uma escolha pedagógica mesmo, tem que perder o nome da palavra pedagogia. Assim, você, quando entra em sala de aula, está fazendo uma escolha. E você faz essa escolha, quer você queira, quer não. Exatamente, né? exatamente. Então, assuma a sua escolha, sabe? Toma a sua escolha e fala assim, eu estou optando por dar uma palestra, uma aula expositiva de 1h30, porque eu acho que esse é o melhor instrumento para esse tipo de conteúdo. Não tem vergonha, não tem problema. Não vamos demonizar, né? Ela tem o seu valor. Não tem nada de errado. O grande problema quando eu falo de inovação na educação, eu sempre começo falando isso. Eu falei, eu não vim aqui para criticar o método expositivo, porque se ele não funcionasse, eu não estaria aqui. A minha formação basicamente é expositiva. Mas eu vim para criticar o uso da metodologia expositiva quando ela é usada em detrimento a todas as demais, ou seja, no desprezo das demais. Eu acho que aí é um desperdício, né? E mais do que isso, eu acho, ou tanto quanto isso, é o processo avaliativo, né? Poxa. A gente está educado num modelo de que eu dou uma prova pro cara no final de um semestre. Cara, depois que você para pensar, sabe aquela pílula azul e vermelha lá do Matrix, sabe? Você nunca mais dispensa. Exatamente. Assim, gente, como que eu vou avaliar um bimestre, um semestre, seja lá o que for, em uma prova só? Cara, eu vi esse aluno em sala, eu vi que ele foi e conversou comigo, debateu sobre física, e ele foi mal na prova. Vamos conversar sobre isso, sabe? Vamos dialogar sobre isso, porque alguma coisa está acontecendo. E aí a gente fala miseravelmente. Às vezes chega no final do período, ele ficou com um 7. Beleza, sim. Aprovado. Não, tá errado. O que aconteceu com esses 3? Não, e aí a gente joga fora o contexto todo, né? Pô, aquele cara, o comportamento dele, o que ele fez, o que ele não fez, na maneira como ele se comportou, ele estudou, ele pesquisou, e isso daí tudo a gente joga fora, só procura saber o conteúdo. É absurdo, você vai querendo andar no avião do engenheiro nota 7... Né? Você vai querer dirigir um carro nota 7? Pô, não é assim, né, cara? E aí, o que aconteceu? Então, a gente precisa rever isso, né? A gente discute bastante essa avaliação aqui no podcast, né? Acho que é... E aí, né? Desculpa, pode... Eu interrompi, Washington. Eu tenho um jogo, uma piada sobre isso aí. Manda bala. É o seguinte, eu sou engenheiro de produção, trabalhei em fábrica, e a gente tá lá na fábrica fazendo caminhão, cara. E o caminhão, ele tá seguindo a vidinha dele. De uma hora para outra, o caminhão tem uma peça defeituosa. Montamos errado o caminhão, sabe? Botou uma mangueira que não deveria colocar na mangueira, um parafuso que não deveria colocar. O que a gente tenta fazer? Mudar, corrigir na linha. Faz ali. Mas mundo real, nem sempre dá. E o montador vai lá e bota uma etiqueta. Olha, esse veículo aqui tá com um problema. Quando o veículo chega lá no final, alguém olha para aquele veículo e fala, opa, esse veículo tá com problema. Vamos agora arrumar os problemas dele, fazer um tratamento especializado nele, para depois eu vendê-lo, porque eu não vou jogar o caminhão fora. Cara, o que a gente faz na educação é pegar o caminhão no final da linha e botar ele lá no começo de novo, para montar todas as peças, como se tudo que tivesse sido feito com ele não fizesse sentido, dava errado, joga fora.
Aí o aluno que passou 1 ano, ou 6 meses, ou seja lá o que for, eu falo para ele, então, senta aí, ouve tudo, igual, do mesmo jeito. Exatamente. Ele falou, ué, mas eu não aprendi da primeira vez. E eu falei, não, vamos fazer conta que tudo que aconteceu nesse ano que você perdeu não aconteceu. Né? Vamos limpar sua MIB, sabe? Vamos limpar sua mente e tentar de novo. Cara, isso não faz sentido, isso não tem sentido lógico. Os mesmos slides, as mesmas avaliações, os mesmos seminários. As mesmas provas. E a gente ainda briga com o aluno ainda, no final. Porque eu tô falando o que eu fazia com o meu aluno. Eu brigava pra ele, pô, cara, você fez a mesma prova e ainda errou, ou seja, ainda destruiu a autoestima dele, chamava ele de burro quase, né? Só que o meu aluno deveria me responder, exatamente, ó, você deu a mesma aula, a mesma prova, eu não passei de novo. Por que será? Né? Por que será? Será que esse processo que você está usando não funciona comigo? Né? Sabe? É claro. E tem uma outra analogia que é medicina, né, cara? Você vai lá no seu médico, queria tratar uma doença, o médico te passou um remédio. Aconteceu comigo agora, essa semana, eu estava doente, né? Aí voltei lá no médico e falei assim, olha, não tá funcionando não. Imagine se ele falar lá assim, então, vamos fazer o seguinte, vou te passar os mesmos remédios de novo, você volta pra tua casa de novo e toma os remédios de novo. E volta aqui se nada... Ué, mas eu já fiz isso, não funcionou. Né? E a gente não, a gente dá os mesmos remédios. Então, finalizando na minha cabeça, é o seguinte, a gente esqueceu o que é educação, cara. Por isso que eu voltei lá naquela fala sua que a gente virou educador. Eu acho que não, a gente é muito cômodo esse papel de professor, de professar e de seguir o mesmo ritual e fingir que nada está acontecendo e de que tem talentos brilhantes passando pela nossa mão e às vezes nós não fazemos nada e às vezes nós somos responsáveis por pessoas incríveis terem sua autoestima destruída, terem carreiras brilhantes destruídas, sabe? E não acreditarem mais nelas e terem crise de ansiedade, crise de depressão, porque não acreditam no processo, né? Que a gente inventou. Que nós inventamos, a gente tem nós escolhemos, isso que é importante. Nosso papel é muito importante, você falou, isso é tão verdade, é tão sério, a gente destrói a autoestima muitas vezes, da mesma maneira como nós podemos impulsionar e dar um novo ou então um futuro para aquele que não via um futuro, nós também podemos fazer o contrário, né? Nossa responsabilidade ela é muito ampla e eu acho que é aí que vem minha chateação pelo professor não ser reconhecido, né, dentro dessa responsabilidade dele, né? De entender que ele é simplesmente técnico, é só história. Não. Então, professor, você que está nos ouvindo, sabe aquele cara que fica só conversando na sua sala, que fica lá no fundo, ou que falta, ou que chega atrasado? Às vezes o que ele precisa é perceber que você confia nele e que você vê um futuro para ele. Porque muitas vezes esse cara ele tem essa postura porque para ele já viu tantas vezes pessoas falarem que ele não tem jeito, que ele não vai dar em nada, que ele realmente acredita naquilo e ele assume esse papel. Né? Ele começa a vivenciar esse papel. Então esse é o camarada que precisa de mais atenção. Então no hospital, o médico ele dá mais atenção para a UTI, que é onde estão as pessoas que estão em pior situação naquele momento. E às vezes a gente negligencia muito isso. A gente tendencia a estar muito próximo daqueles alunos que sentam na primeira fileira, que dão um bom dia pra gente, que nos adicionam nas redes sociais, né, que sorriem pra você e balançam que sim a cabeça, te dão um reforço positivo enquanto você fala, e aquele camarada que tá no canto, que tá pouco se lixando pro que você tá falando, a gente sabe que esse perfil existe, a gente simplesmente despreza, é um desprezo mútuo, parece que existe um acordo não verbal ali, você fica na sua, você não intromete na minha aula, que eu também não me intrometo na sua vida, e se der sorte você passa, se der azar você fica, e boa, e não tá tudo bem, né? Eu acho que é muito importante isso que você falou, Washington, é uma coisa tão séria, como essa crítica que você fez em relação ao sistema, que você falou que o aluno ele vem e te fala as mesmas coisas, da mesma maneira, os mesmos slides e que o resultado seja diferente. É semelhante a você chegar... Eu fui viajar com a minha esposa, aconteceu uma coisa bem engraçada. A gente foi para fora do Brasil e para um país foi para a França. A gente estava lá em Paris e aí ela ela não fala francês e ela foi pedir alguma coisa pro camarada da recepção e ela chegou e falou pro cara, falou em inglês, uma frase bem curta pro cara, e o cara não falava inglês. É bem comum na França você encontrar pessoas que não falam inglês mesmo na parte turística, assim, pelo menos essa é a minha experiência.
Ou ele se faz de besta. Ou se faz de besta, né? Mas a dica, vai pra França, começa a frase com bonjour, né? Começou com bonjour, acabou. Você conquistou a admiração e o respeito do cara, e você pode soltar todo o resto em russo, se for preciso. Aí, ela começou lá com hi. E aí o cara não entendeu. Aí o que ela fez? Ela repetiu exatamente a mesma frase, só que mais alto. Eu achei que ele era surdo. Né? E aí a gente riu muito quando eu falei, amor, ele não fala inglês, não adianta você falar mais alto, mais pausado, ele não fala inglês. E aí a gente riu muito dessa situação, né? Porque às vezes a gente faz isso justamente na educação também, né? Então o cara não entende, não adianta você repetir a mesma coisa. Eu tenho um cacuete, só de estou vendo um pouquinho, exatamente isso aí, que é e a Marília, como eu falei, minha cabeça ali, ela fica me criticando disso. Fala assim, Washington, quando o aluno te pergunta e você explica, depois você volta e fala assim, então, vou te explicar de novo. Pet. Putz, Washington, não é assim, cara. Você não precisa dizer pro cara que vai explicar de novo. Explica de novo sem avisar pra ele que vai explicar de novo. Porque senão ele acha um burro. Ele fala, pô, desculpa aí se eu tô te incomodando, né? E eu não percebia que eu fazia isso. Então tem coisas que a gente não percebe as coisas que a gente fala ou faz. Uma das coisas eu acho que a relação, isso que você falou, essa relação aluno-professor é muito importante. O professor tem uma relação de confiança com o aluno. Quando o aluno te fizer uma pergunta, mesmo que você ache isso uma pergunta nem tão inteligente assim, ou então uma pergunta dita que você possa considerar óbvia, agradeça o aluno pela pergunta. Eu acho que eu falo sobre isso quando eu falo sobre apresentações, e eu ensino sempre, por exemplo, depois de uma audiência, de uma palestra, quando o meu aluno vai perguntar algo para o palestrante ou para o apresentador do trabalho, eu ensino meu aluno a agradecer primeiro a pessoa pela disponibilidade, pelo conhecimento que foi compartilhado. E eu acho que falta da gente, às vezes, ter essa humildade com o aluno também, agradecê-lo pela pergunta e valorizá-lo. Falar assim, olha, muito obrigado pela sua pergunta, talvez outras pessoas estejam com a mesma dúvida que você, mas não questionaram. Ou então, poxa, obrigado pela oportunidade de me aprofundar um pouco mais sobre esse tema, porque eu acho isso interessante. Você está empoderando ele, né? Exatamente, o aluno que ele está ali tímido, ele vai soltando, ele fala, pô, valorizado, né? A minha pergunta não foi estúpida, talvez outras pessoas, e aí você vai criando um clima de confiança na sua sala de aula. Então aquele aluno que seria talvez ridicularizado pela pergunta, você motiva ele, fala, pô, apesar de parecer simples, eu acho interessante o que você falou, porque há uma confusão, sabe? É um jeito de você motivar o seu aluno. Eu acho que realmente esse é o nosso papel. Né? E assim, agora só mudando um pouquinho de aspecto, mas sem sair desse contexto, em relação aos pedagogos, você falou sobre o uso, né, dos pedagogos. E é praxe, você que trabalha com educação, você sabe que os pedagogos têm uma imagem maculada. Né? Vamos ser sinceros aqui, vamos falar papo de professor aqui, papo de amigos, né? Papo de educador. E é engraçado, e eu sei disso, porque apesar de não ser pedagogo, eu também, assim como vocês, eu tive uma formação técnica, a pedagogia ela veio depois na minha especialização e agora no mestrado em educação escolar. Então, eu sou tido como pedagogo inicialmente. Inclusive, muitos dos convites, é até interessante, muitos dos convites que eu recebo para palestrar ou para dar workshop, vêm do fato que a minha formação inicial é técnica. Então, de certa forma, as pessoas que me convidam creem que eu possa ter uma maior empatia, uma maior penetração nesse público técnico. Por ter os mortais técnicos. Exatamente, por ter também uma cabeça quadrada, assim, no sentido do raciocínio lógico e tal, né, nem tão humano. E aí, eu acho que aí vai uma crítica, e aí eu vou me colocar nas sopas de profissional da educação, não pedagogo, tá, mas um profissional da educação, da área de humanas. A gente precisa tirar, e esse é o nosso desafio do Papo de Educador, tirar o pedagoguês da nossa língua, do nosso vocabulário diário. Porque você, pedagogo, que está trabalhando com os professores, muitas vezes ele não sabe o quanto você pode ajudar nessa parceria. Mas quando você chega para oferecer ajuda, que eu tenho certeza que nós temos uma audiência super ativa e super bem intencionada, você chega para o professor que trabalha na sua escola e fala, professor, o artefato que você está utilizando talvez não seja efetivo, porque Vygotsky, acabou, meu amigo. Porque a sua praxe não... porque a sua praxe acabou. Eu falo assim, não, porque Piaget...
guarda isso para falar para os seus pares, né? Para o seu grupo de pesquisa. Porque se você chegar com esse papo pro professor da área técnica, ele não vai dar ouvidos. E isso acontece, e assim, você por favor, não se ofenda, eu falo isso com todo carinho, eu amo, e eu falo isso sem pedagogismo. Eu amo os pedagogos da minha instituição e eu troco figurinha com eles muito, eu sento lá na mesa, vamos conversar, porque eu descobri o valor deles, mas falta para a escola descobrir, parece tão paradoxo e tão utópico que eu tô falando, mas falta para a escola, às vezes, descobrir o valor do pedagogo no ambiente escolar, né? Ou a posição dele, ou como ele pode ser usado. Então, assim, quando nós, professores, falamos aqui que nós temos que conversar com o aluno como iguais, nós temos muitas vezes descer, vamos colocar hierarquicamente de maneira bem horrível, assim, descer o nosso vocabulário para falar o idioma do aluno, às vezes falta essa postura também pro pedagogo, né? Não, o pedagogo te olha e fala assim, gente, você tá falando de bigodes, você é zona... bigodes. Exatamente. É zona de desenvolvimento proximal. Aí o professor, você já vai perdendo aos poucos ele. Né? Então, e aí eu faço uma meia-culpa, porque eu, por muito tempo, quando entrei nesse mundo da educação, eu entrei nessa onda de começar a definir, dar termos e basear aquilo que eu falo. O professor Sérgio Daniel Ferreira, que é um dos embaixadores aqui do Papo de Educador, ele sempre fala do laço pedagógico. Então, as atividades, elas têm intencionalidade, tudo. E aí eu comecei a mostrar o laço pedagógico, mas assim, muitas vezes eu entendo que de maneira equivocada, né? Talvez falte para nós da educação acharmos um meio de alcançarmos esses professores de uma maneira mais efetiva. Assim como nós, professores, aqui no Papo de Educador, discutimos como alcançar os alunos de maneira efetiva, talvez como nós, profissionais da educação, alcançarmos os nossos colegas de maneira mais efetiva. E eu acho piamente, de todo o meu coraçãozinho, que mencionando Vygotsky, Brunner, ou que seja Paulo Freire, principalmente nos dias atuais, né? A cada frase, como se fosse uma vírgula, como se fosse uma vírgula de cada palavra, você provavelmente vai falhar miseravelmente naquilo que você está fazendo. E eu entendo de coraçãozinho a sua tentação de fazer isso, né? Porque assim, não sou eu que estou falando, sei lá, Marshall falou isso, né? McLuhan falou isso. Então, assim, eu entendo essa tentação que você tem de fazer essas citações, mas às vezes elas não são tão proveitosas. Você ia falar, Washington? Não, eu só ia falar que eu gosto de provocar, que agora tá tão polêmico falar de Paulo Freire, que eu nem falo mais Paulo Freire, eu chamo de Paulo pra mostrar intimidade. Paulinho. Não, Paulo falou, eu falei, quem que é Paulo? Paulo Freire, ué. Faz o seguinte, vou dar dica pra vocês que estão nos ouvindo. Quando você quiser citar Paulo Freire, fala assim, existe um educador pernambucano que falou isso e pula. Se alguém quiser saber quem é o educador pernambucano, por favor, aí você fala lá, é o Paulo Freire. Tem um cara que Harvard adora, o nome. Foi citado por 80 e poucos países. Um cara aí. É um dos mais citados nos trabalhos acadêmicos. Gente, aí tem uma agora caminhando já pro final, nós já estamos há muito tempo conversando aqui, e essa conversa é super gostosa, super agradável, estou bastante feliz de estar tendo esse papo com vocês. Eu queria perguntar para vocês o que motivou vocês a ser padrinho do Papo de Educador, assim. Cara, agora eu vou atropelar, Carline. Eu tive algo parecido, que foi o seguinte, eu adoro podcast, e falei assim, gente, não é possível que ninguém da educação fez podcast ainda, não é possível. E futucava. E não achava. E eu fazia isso porque eu sou old school no podcast, né? Sou episódio, sei lá, 10 do Jovem Nerd, sabe? Caramba. Eu gosto desse treco. Quando tudo isso era mato. Eu cheguei aqui, só tinha mato. Aí eu ficava futucando ali os agregadores, e aí de vez em quando aparecia um e sumia, né? Aí o Papo de Educador, e eu me lembro de um outro que foi junto, cara. Não sei se foi papo de escolarizando. Pedagógico. Pedabobos, Abração, pessoal do Pedabobos. Então, foram os dois. Aí eu falei, uau, finally, sabe? Achei alguém. E adorei mesmo, e eu acho que nesse momento eu uso pra isso. Assim, cara, você tem um mérito incrível, trazer não só falar de educação, mas falar de educação de modo moderno. Já entrou nessa pegada Finlândia, pegada metodologias ativas, olha, precisamos falar sobre isso, de que existem novos caminhos.
trago boas novas para vocês, né? E eu achei incrível. Até que, enfim, eu adoro quando eu vejo uma coisa que é aquilo que eu queria fazer, sabe? Eu falei, uau, o que tá fazendo? Check, sabe? Que legal, ele tá fazendo bem, tá maneiro, tá lindo, sabe? Porque a gente não tem nada pra fazer, né? Cara, que ideia incrível, cara, que incrível. E aí eu falei, putz, vamos. Aí eu comecei a usar muito, aí você começou a falar, eu falei, não, se tem um podcast que eu vou ajudar é esse, sabe? Eu acho que eu indico muito pro pessoal, mandava muito, né? No WhatsApp e tudo mais pro pessoal da faculdade. Primeiro para mostrar o que é podcast, olha, tem podcast, ouça isso, sabe? Existe uma coisa, ouça isso. E aí eu falei, putz, é isso, né? Você produz um material de alta qualidade que eu acredito. Então, é isso, sabe? É o meu give back para a sociedade de educação. O pessoal de startup gosta desses termos, né? Sim, sim. Você tem que dar um retorno para a sociedade e tudo mais. Eu falei assim, não, cara, o meu give back é isso aí. Quando eu comecei a escutar, teve uma época que eu falei assim, putz, eu sei o quanto que é difícil você manter algo funcionando, né? Não sei se é porque eu sou administradora, né? Então eu já comecei a pensar nos custos. Então eu já comecei a pensar, putz, deve ser caro pra caramba fazer esse negócio. Ele deve precisar de material, ele deve precisar de equipamento, ele viaja, ele tem que se hospedar, né? Eu sou viajante também, porque eu dou os meus cursos no interior, então eu sei o que é vida de viagem, por isso que também estava difícil de conseguir uma data pra gente se encontrar, mas eu senti na pele, então eu me coloquei no seu lugar, Damione. Eu falei assim, como que ele sozinho tá fazendo tudo isso e tá precisando de dinheiro? Putz, não vai me fazer falta, cara, eu gasto com tanta bobagem, com tanta coisa que não me dá retorno, mas e eu falava assim, putz, tá muito pequeno esse episódio, ele podia aumentar um pouquinho mais, uma vez por semana só, ele podia fazer 2. Aí eu pensei, poxa vida, eu tenho que ajudar esse cara, porque esse cara tem que deslanchar e aí ele vai me dar mais conhecimento, ele vai contribuir mais com a minha carreira. Bacana. Eu queria agradecer de coração mesmo, Karine e Washington, pela ajuda de vocês. E aproveito para agradecer para vocês, padrinhos, que têm apoiado o Papo de Educador financeiramente. Não só, claro, as pessoas que têm apoiado de diversas maneiras. Todo o apoio é extremamente importante, mas nesse momento eu queria agradecer por esse valor que se vocês têm apoiado, independente, você padrinho, independente do valor que você tem contribuído, ele realmente tem feito a diferença no Papo de Educador. Os nossos custos, eles não são custos assim exorbitantes, mas ele pesa, né? E claro, nós queríamos fazer muito mais, eu gostaria de fazer muito mais o Papo de Educador, mas tem uma limitação natural, e eu queria agradecer porque padrinhos como você, Karine, como você, Washington, tem ajudado a fazer com que o podcast continue. Eu tenho certeza, e eu falo isso assim sem medo, né, e sem vergonha, se por acaso nós não tivéssemos o programa Padrinho, provavelmente o Papo de Educador ele já tinha, eu não teria desistido, tá? Mas vocês teriam no máximo um episódio por mês, no máximo, estourando. Sim. Né? Porque simplesmente não dá, né? Temos a vida normal, que nem vocês sabem, o podcaster normalmente no Brasil ele não é só podcaster, né? Então ele é professor, ele dá aulas, ele está ligado a uma empresa, então é muito difícil você manter a roda girando. Então eu queria agradecer vocês por manter a roda girando. Temos assim grandes planos para o futuro, né? Grandes coisas acontecendo. Queria também agradecer você que tem nos ajudado, que não pode nos ajudar financeiramente, mas agradecer por ter compartilhado, por estar levando o Papo de Educador, por estar compartilhando, porque diretamente, não vou nem falar diretamente você ajuda o podcast a crescer, e aí começa a acontecer o que tem acontecido, né? Então as empresas têm conhecido o Papo de Educador, não temos ainda uma empresa que apoie o Papo de Educador, tá? Como empresa, mas assim, temos recebido convites, né, para estar em eventos, e isso são oportunidades muito boas para poder gravar episódios, para trazer episódios. Estamos no melhor sentido blogueirinho, de estar recebendo presente. Eu acho o máximo isso, acho maravilhoso. Então ele realmente, eu percebi que vingou. Sabe quando você percebe que algo vingou? Né? Então o Papo de Educador já há um bom tempo ele deixou de ser simplesmente um projetinho de final de semana ou um passatempo. E tem impactado pessoas. Eu recebo e-mails aqui de feedbacks assim, lindos. Eu confesso que algumas histórias me deixam bastante emocionado de ver o quanto o podcast tem alcançado e tem transformado as salas de aula. Né? Então nós temos ajudado a impactar aqueles que impactam.
acreditam. Então isso torna o Papo de Educador, dá para o Papo de Educador um alcance exponencial. Então eu queria agradecer de coração a vocês pela ajuda e pelo apoio que vocês têm dado aí ao programa de padrinhos. Se você não entende, você que está nos ouvindo não conhece o programa de padrinhos, ele é um site que você entra lá e a partir de R$10 por mês você pode contribuir com o Papo de Educador. Então não R$10 é um valor super baixinho, né? E para cada faixa de valores existem recompensas e elas vão variando, né? Então, assim, você participa do grupo de WhatsApp, você participa do grupo do Facebook, né? Então você recebe convites, por exemplo, para estar nessa série. Então você pode estar falando aqui junto com a gente. Então eu queria agradecer vocês por essa oportunidade. Bom, gente, então esse foi o primeiro episódio especial aqui dos padrinhos do podcast Papo de Educador. Muito obrigado, Carline, muito obrigado, Washington, por esse bate-papo. Muito obrigado a você que também está nos ouvindo aí. Vejo vocês então no próximo episódio. Tchau, tchau. E até mais. Moica Moi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Damito e hoje não tem um tema específico. Na verdade, temos um tema, ficou péssimo, eu vou fazer de novo isso. Moica... Saca pau, vai lá. Podcast Papo de Educador.